hoje nós vamos falar aqui sobre o quê? Um erro que você não pode cometer se você quer passar em medicina esse ano de 2022, beleza? Então, não cometa esse erro. A gente não pode negligenciar isso de jeito nenhum. Eu vou falar o que é. Gente, vocês vão ouvir de vez em quando o cachorro, tá? Da minha vizinha. Não tem o que fazer. Mas vocês vão entender o que é e por que eu não posso negligenciar. E, infelizmente, é a coisa mais comum que tem. Só um recado pra gente começar com força total. Se você tiver alguma dúvida, quer saber sobre vestibular, quer saber sobre a VUNESP, quer saber sobre a banca, tem alguma dúvida com relação à banca VUNESP, aos vestibulares? Gente, é o seu momento. Coloca aqui nos comentários que eu vou adorar responder você, tá? Qualquer dúvida que você tiver com relação aos vestibulares de medicina da VUNESP, coloca aqui a dúvida que eu vou responder, beleza? Simbora, Débora, não cometa esse erro. Qual erro? Gente, sabe qual é um erro comum que eu vejo muito recorrente em alunos quando entram na mentoria? Tem vários alunos que cometem esse erro. Durante a mentoria, os alunos têm que ficar de olho para eles não derraparem nesse erro, certo? E é muito comum eu ver aqui nos comentários. Ver aqui nos comentários do chat, no Instagram, nos comentários dos vídeos, no WhatsApp, eu recebo muito essa informação também. Sabe qual é esse erro? O principal erro que você não pode cometer são os erros básicos. Débora, do que você está falando? Vamos abrir isso aqui para a gente entender e vocês não cometerem esse erro. Olha só, tem alunos que eles ficam muito focados no conteúdo específico, na prova dissertativa, dê aquela dica de ouro. Tem aluno que fala assim comigo, Débora, como que eu faço para ganhar tempo na prova? Como que eu faço para finalizar a prova? O que é específico da FAMERP? O que é específico da Santa Casa? Olha só, o aluno ele quer, a gente brinca com um ditado, ele quer ali o pulo do gato. Ele não quer, o aluno que ele quer o pulo do gato, ele quer a dica perfeita que vai fazer ele ganhar a prova. Existem algumas dicas que se você souber, bum, dá aquele estalo, existe, tá? Só que ele só funciona se eu souber o básico. Como é que é? Exatamente. Então a dica qual que é? Não queira dominar conteúdo específico, critério de correção, o que é específico de cada prova, se você ainda não gabarita o básico. Então, o que é comum? Os alunos errarem, por exemplo, sistema, regra de 3, frações, regra de sinal. Os alunos cometem esses erros. Gente, isso é absurdo? Não, isso é normal. Porque no nervoso, na hora da prova, isso acontece. Só que o aluno que vai passar, ele precisa estar tão bem treinado nisso, tem que estar tão acostumado com esse tipo de questão, que ele não vai errar isso. E isso tem que ficar muito claro. Então, olha só, domine essa parte básica, tá? Antes de se preocupar com algo extraordinário, porque a gente se preocupa muito com o que é extraordinário. O que é extraordinário da Santa Casa? Não, eu quero saber qual que vai ser a questão de física da Santa Casa. Ok, tudo bem, isso é um conteúdo específico, né? Questões dissertativas são coisas bem específicas. Mas você sabe o conteúdo base que vai cair na Santa Casa na prova objetiva? Porque são 2 dias. Se você não chegar lá e rebentar o primeiro dia, não adianta você gabaritar o segundo. Por quê? Porque, gente, para e pensa aqui comigo. Todos os alunos que vão prestar vestibular estão estudando, pelo menos deveria, certo? Eles precisam conseguir nota, o mínimo de nota possível para conseguir essa aprovação. Então você vai perceber que na prova objetiva, os alunos acertam coisas muito parecidas, o número de acerto é muito parecido. O que vai dar diferencial para você? É a prova dissertativa. Só que se eu estiver muito abaixo das objetivas, mesmo que eu vá ali de uma forma bacana na dissertativa, eu vou perder a minha vaga. Entende? Então, qual que é um erro que você não pode cometer de forma alguma? Se você quer passar em medicina esse ano, não negligencie as coisas básicas. Então, a gente sempre procura algo tão difícil, que eu deixo de lado a regra de 3, eu deixo de lado o sistema, eu deixo de lado conceitos básicos de função de primeiro grau, Bhaskara, Deus, é fácil, só que eu tenho que dominar. Tem uma coisa na mentoria que eu acho muito legal. Nós temos na mentoria a aula passo por passo, certo? O que é passo a passo? O aluno tem a aula, ele tem lista, tem todo o processo que ele tem que seguir. Mas existe uma aula passo a passo para ele entender qual é o primeiro passo, o segundo e o terceiro. O que ele tem que fazer
para resolver uma questão. Eu nunca achei que fosse fazer tanto sucesso, na verdade. Eu achei que os alunos iam gostar, mas não achei que fosse ser o que é. E os alunos amam essa aula. Por quê? Porque ele sabe qual é a matéria, ele tem o conceito e ele consegue seguir. O primeiro passo eu faço isso, o segundo eu faço isso, o terceiro eu faço isso, pronto, resolvi a questão. Gente, isso é básico. É básico. Conhecer a unidade de medida é coisa básica. Só que eu não posso negligenciar o que é básico. Se eu negligencio o que é básico, não adianta eu saber o que é extraordinário. Pensa o seguinte: o básico eu tenho que gabaritar. É minha obrigação se eu quero passar. Aquilo que é específico, que é difícil, pode ser que muita gente erre. Certo? Mas o básico não. Então tem que falar: Débora, eu devo estudar campo? Olha só, eu devo estudar campo? Olha a pergunta. Para alguns alunos, o campo é extremamente importante. Ele tem que estudar campo. Vai cair na prova esse ano? Para algumas provas, gente, certeza, vai cair. Para todas? Não. Para todas, não. Só que antes de estudar campo, ele tem que estudar cinética, dinâmica, energia, calorimetria, dilatação. Ó, quantas coisas básicas que nós precisamos estudar antes de campo. Então, olha só, errar uma questão de campo é ruim, mas é comum que os alunos errem. Só que dinâmica, a parte dinâmica, cinemática, calorimetria, não pode errar. Se você quer passar esse ano, não pode errar. Por quê? Porque é considerado um conteúdo fácil. Entende? Então não é coisa que a gente pode errar. Então olha só, igual matemática. Débora, o que eu tenho que estudar de extraordinário de matemática? Antes, gabarite o básico de matemática. Regra de sinal, sistema, frações. Débora, vai cair isso na minha prova? Dentro de um contexto, vai. Dentro de outras matérias, com certeza. Entende? Então eu preciso dominar esses conceitos. Eu não posso enroscar em uma questão de fração. Eu não posso enroscar em uma questão de sistema. Eu não posso enroscar em questões básicas. Se for para errar, é uma coisa difícil. Beleza? Débora, que matéria que é difícil? Sinceramente, eu não acredito que tenha uma matéria extremamente difícil, porque tudo depende de como a gente analisa, como a gente estudou. Mas se for para errar, erra aquilo que geralmente todo aluno erra. Tudo bem? Não erre conteúdo que todo aluno acerta. Beleza? Deu para entender isso, gente?